sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de fenômenos de transportes e mecânica dos fluidos. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a solução dos questionários que vocês preencheram no sistema, referente à unidade 2. Então, só relembrando quais foram os principais tópicos que nós trabalhamos nessa unidade, né? Nós trabalhamos o campo de velocidade, que é um escoamento uni-bi tridimensional. Nós também vimos o que são linhas de corrente, linhas de tempo, linhas de emissão, linhas de trajetória e campo de tensão. Nós também definimos o que é a viscosidade de um fluido, o que é um fluido newtoniano e um fluido não newtoniano. Depois nós definimos o que são fluidos compressíveis e incompressíveis e também nós relacionamos isso com a lei dos gases perfeitos para um fluido ideal e real. O primeiro exercício que vocês tinham para resolver no questionário era considerado um campo de velocidade, dado por esse campo de velocidade aqui, né? Sendo que I e J aqui são o I e K são nossos vetores unitários e A e B são constantes. Tá? Aí ele pede, é correto afirmar que o campo de velocidade e aí ele dá uma série de opções se ele é unidimensional, permanente, transiente. Então vocês tinham que checar exatamente igual ao primeiro exercício da lista de exercício que vocês resolveram. Então aqui o que nós temos? Nós temos aqui que meu V ele é função de x ao quadrado e de x. Tá? Então ele está variando, então eu posso dizer que meu V ele está variando apenas de x. Tá? E se eu aplicar aqui o meu dv dt, eu vou ter aqui, vou aplicar em i, vai ser igual a zero, em j vai ser igual a zero e em k vai ser igual a zero. Tá? Então eu posso dizer que ele é igual a zero. Logo, eu tenho um fluido unidimensional e permanente. Correto? Então a resposta correta da questão aqui no meu é letra A, unidimensional e permanente. O próximo exercício pedia para vocês completarem o que estava nessa linhazinha, né? Aí te dava opções, linhas de corrente, linhas de emissão, linhas de tempo, linhas de trajetória e nenhuma das opções listadas, tá? Então, são tangentes à direção de escoamento em cada ponto do campo, tá? Se vocês pegarem o material de aula, vocês vão ter ali, que linhas de corrente são aquelas desenhadas num campo de escoamento, de modo que em um dado instante são tangente à direção do escoamento em cada ponto do campo, tá? Então, voltando aqui à questão, a resposta correta seria linhas de corrente são tangentes à direção do escoamento em cada ponto do campo. E aí depois perguntava, o campo de aceleração pode ser calculado pela segunda derivada das... Aí tinha as opções linhas de corrente, linhas de emissão, linhas de tempo, linhas de trajetória e nenhuma das opções listadas, tá? E aí nós vimos aqui na nossa aula que as linhas de trajetória são o caminho percorrido por uma trajetória fluida ao longo de um fluido em movimento, tá? Então, se eu calcular para cada ponto do meu fluido a linha da trajetória das minhas partículas, né, a segunda derivada em relação ao tempo vai me dar o meu vetor aceleração na direção i, se eu fizer a segunda derivada do deslocamento em y, vai me dar a aceleração na direção j, e se eu calcular a segunda derivada do meu deslocamento dessa minha partícula em z, vai me dar o meu valor de aceleração em z. Tá? Então, assim eu consigo calcular o meu campo de aceleração. Então, a resposta correta para essa pergunta era linhas de trajetória. Tá? A quarta questão perguntava sobre um campo de tensão. Não é correto afirmar que é composto por um conjunto de forças por unidade de área, possui apenas forças tangenciais à superfície, forças normais são responsáveis por pressão e tração, forças tangenciais são forças de cisalhamento, é responsável pela matriz de tensão de tensores. Tá? Então, o que a gente pode verificar aqui, tá? Se a gente verificar
ali quando a gente fala sobre campos de tensões no material de aula, tá? Vocês vão ter que as forças de tensões são forças de superfície, como pressão e atrito, tá? Que são geradas pelo contato com outras partículas com a superfície do sólido, tá? Então, a gente tem componentes que são tangenciais, que são as forças que a gente chamou de forças cisaliantes, e as forças normais, que a gente definiu como forças de pressão. Tá? Então, a única resposta que não compreendia essas informações era possui apenas forças tangenciais à superfície, pois a gente sabe que possui forças tangenciais e forças normais. Tá? Então, qualquer força que a gente aplica sobre a superfície, ela pode ser decomposta em força tangencial e forças normais, onde as forças normais vão ser representadas pelo meu campo de pressão e as forças tangenciais vão ser pelas minhas forças de cisalhamento. Dada essa explicação, eu posso verificar aqui que é composto por um conjunto de forças por unidade de área, ok, né? A definição de forças por unidade de área é tensão, tá? Forças normais são responsáveis pela pressão e tração. Aqui, tração, então, seria a força de pressão é quando ela atua nesse sentido aqui, tá? E a força de tração é quando ela puxa esse volume para fora, tá? Então, tá aqui. Forças tangenciais são forças de cisalhamento, correto? A gente falou sobre isso na aula, tá? E é representado pela matriz tensão de tensores, tá? Então, aqui tem a matriz tensão de tensores, que também foi uma coisa que a gente falou na aula, tá? Então, todas essas respostas estão corretas, exceto a B, tá? Vou ficar aqui também, correto. Todos esses outros fluidos aqui, como pseudoplásticos e fluidos dilatantes, vocês podem ver que a relação deles é curva, não é uma relação linear, tá? Então, os únicos dois que possuem é o newtoniano e o plástico de Wigman, tá? O plástico de Wigman, a única diferença dele é que o fluido newtoniano, para qualquer tensão de cisalhamento aplicada, né, contanto que ela não seja igual a zero, ele vai ter uma taxa de deformação, tá? Mesmo que ela seja muito pequena. Já o plástico de Wigman, tu precisa de uma tensão de cisalhamento num valor mínimo muito maior, tá? Mas ambas as duas estão corretas. A questão 6 dava que era água corrente a 30 graus Celsius e perguntava qual que seria a magnitude do gradiente de velocidade para produzir uma tensão de cisalhamento de 1 Newton por metro quadrado. Tá? E aí ele falava para usar a tabela B1 do livro do Monson. Tá? Eu especifiquei o livro que era para ser usado justamente para não ter problema de ter algum valor que seja um pouquinho diferente, vocês se confundirem na solução. Tá? Então, o valor da tabela, tá, para a água a 30 graus Celsius é 7,975 vezes 10 a menos 4 newtons vezes segundos por metro quadrado. Tá? E aí, se vocês voltarem à aula de viscosidade, né, a gente tem que tensão de cisalhamento vai ser igual a viscosidade vezes o meu gradiente de velocidade em y ou x ou z, né? Aí depende qual é a tensão que a gente está calculando, tá? E então a resposta correta, né, é 1254 1 segundos, tá? E para vocês verificarem esse valor, né, é 1, que é 1 Newton por metro quadrado, vai ser dividido, tá? Basicamente o que eu estou fazendo é passando esse valor aqui para esse lado aqui, tá? Então, ele está multiplicando, vai passar para cá dividindo, tá? E aí eu vou ficar com 1 divididos
pela minha viscosidade, que vai ser esse valor aqui. E a unidade de medidas aqui eu tenho tensão newtons por metro quadrado, viscosidade newtons vezes segundos divididos por metros quadrados, e eu vou ter 1 sobre segundo. Ok? E a última questão, então, do questionário, talvez tenha sido a questão que possa ter tido alguma dificuldade a mais para vocês resolverem, mas ela é muito semelhante a 2 exercícios que foram resolvidos para vocês no outro vídeo que eu postei. Tá? Então, ele dá uma velocidade para um escoamento permanente e incompressível no plano x, y, e fala que ele é dado por esse campo de velocidade aqui, tá? Em que I e J são os meus vetores unitários, eles tinham que estar aqui, eu acho que na lista está correto, mas eles tinham que estar aqui com um chapéuzinho em cima ou em negrito, tá? E ele fala que A aqui é uma constante e que os pontos de coordenadas desses pontos aqui é dado em metros, tá? E ele pede para calcular qual que é a equação para a linha de corrente que passa por esses pontos, tá? E aí a solução desse problema, ela é muito semelhante ao exercício 2 que vocês tinham na lista de exercícios, tá? E muito semelhante também ao exercício 3 que vocês tinham na lista de exercícios, que eu tinha mostrado como é que se fazia e tinha deixado vocês finalizarem o resto. Então eu vou resolver agora ele aqui para vocês, tá? Então o que o meu problema me dá? Ele me dá aqui o meu campo de velocidade, a minha constante A, o meu ponto em que ele quer que eu calcule a minha equação para a linha de corrente, na qual a minha linha de corrente deve passar, tá? Então, lembrando qual que é a minha relação de linha corrente, eu tenho aqui meu dy sobre dx, sobre minha linha de corrente, vai ser igual a v sobre u, tá? Então, quem que é o meu u? Ali eu tenho que u é igual a sobre x, tá? X na menos 1, a sobre x, tá? E quem que é o meu v? V vai ser igual a sobre vezes y sobre x ao quadrado, tá? Então eu posso escrever aqui, vou simplesmente dividir os dois, vou botar aqui a y x na menos 2, tá? Só para ficar mais fácil de escrever. E a divididos por a x na menos 1, tá? Então aqui eu vou simplificar, tá? Vai ficar x na menos 1 aqui. E aqui eu posso cortar a com a, logo eu vou ter que vai ser y sobre x, tá? Então agora eu vou escrever então que dy sobre y, tá? Vou pegar aqui, ó, y, passo o y para cá, o dx eu passo para cá, tá? E aí eu consigo separar as variáveis do meu problema, tá? Então eu tenho que ficar com dx sobre x de um lado e dy sobre y do lado, né? E essa integral a gente sabe resolver já de cabeça, né? Ela é muito simples, né? Eu vou ter que vai ser ln de y mais a minha constante de integração vai ser igual a ln de x mais a minha constante de integração. Eu passei essa constante de integração aqui para esse lado, tá? E aí uma constante menos outra constante vai ser igual a uma constante. Então simplifiquei já e coloquei aqui só uma constante. E como ela é uma constante, então eu vou dizer que ela é que essa constante c vai ser igual a ln de c, tá? Como é uma constante, eu posso definir o que eu quiser sobre ela, porque ela não está definida ainda, tá? Então eu vou dizer que é ln de c para simplificar essa expressão. E aí eu vou ficar que ln de x mais c vai ser igual a ln de x mais c, tá? X vezes c, desculpa. Com isso eu fico que meu ln de y vai ser igual ao meu ln de xc. Então eu posso tirar essa expressão de dentro do meu logarítmico e eu vou ficar que vai ser como y divididos por x vai ser igual a c, tá? E com isso eu consigo encontrar os valores de c. E aí agora eu tenho meus pontos x e y, tá? Eu sei que essa linha de corrente passa pelos pontos x e y. Então, isso aqui, se eu aplicar nos pontos,
tá? Vamos aplicar nos pontos aqui, né? Em x e y. Quem que é o meu valor para x é 1, tá? Então, eu vou ficar aqui com 1. E meu valor para y vai ser igual a 3, tá? Isso tudo vai ser igual a 3, logo c é igual a 3. Ótimo, tá? E aí agora, então, basta eu substituir aqui na expressão, né? Eu tinha aqui y sobre x vai ser igual a c, logo, nesse ponto, para a linha de corrente que passa no ponto 1 e 3, c é igual a 3, e eu vou ficar, então, que y vai ser igual a 3x, ou x igual a y sobre 3, que é essa resposta aqui, tá? Simples. Então, era basicamente isso que vocês tinham que fazer para responder essa questão. Ok? Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Era um questionário relativamente fácil. Acho que essa questão talvez fosse a que demandasse um pouco mais de trabalho para resolver. Tá?